Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional, porque nesse vídeo precisamos atualizar algumas questões para ter um norte, pelo menos um rumo do que a direção está preparando, do que pensa para o futuro. Eu já trouxe aqui no canal, o Inter perdeu 2 negócios recentemente. Oscar, que está indo para o São Paulo, tem todos os detalhes até o que fez a diferença para ele aceitar a proposta do tricolor paulista, e também Eric, volante que era do Atlético Paranaense, que o Inter fez proposta, tentou meter o Baralhas na troca, mais alguns milhões de euros, e aí não conseguiu, e tem um bastidor do porquê que essa negociação foi perdida no vídeo anterior. Aqui eu quero tirar um norte, por exemplo, sobre a folha, que deve diminuir, que o Inter precisa diminuir e que a gente vai tentar trazer, pelo menos é o que está sendo passado pela diretoria para a imprensa nesse vídeo. Esse vídeo é para KTO. Quer brincar, quer te divertir? Vai na KTO. Ah, mas não tem Campeonato Brasileiro. Cara, tem jogos da Premier League, tem Champions League, tem NBA, tem um monte de coisa lá na KTO, porque fica até melhor. Porque daí tu não tem aquela história de ficar sofrendo pelo Inter, de ficar secando o Grêmio. Não, tu vai lá de sangue doce. Daí tem cara que aposta assim, ó, tal fulano vai fazer gol, ambos marcam, o Diogo Rossi fica brincando com o escanteio, fica uma, assim ó, dá pra tu fazer a tua brincadeira lá. Sempre lembrando, e eu falo diretamente, é brincadeira, não vai me fazer pocheca de botar grana do aluguel, botar grana na pensão, não me faz bobagem, sabe, é aquele dinheiro que a gente usa para entretenimento, 10, 15, 20 pininha, o que tu puder para brincar, para te divertir, vai na boa, vai na manha, sempre com juízo nessa cabeça, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos também, tá bom? Gente, a direção do Inter garante que a folha colorada nesta temporada é de 14 milhões de reais. Isso contando salário e direitos de imagem, tá? Não tem luvas de jogadores e tal, mas é salário mais direito de imagem, que é o pagamento recorrente dos jogadores. Isso já com impostos, 14 milhões de reais, segundo a diretoria colorada. Não está incluso, o Grêmio coloca o custo total da folha com membros da comissão técnica. Colocava o Renato, colocava os auxiliares e tudo mais. O Inter separa. Jogadores, 14 milhões. Aí Roger e sua comissão técnica não chega a 15, mas vai dar perto de 15. Mas trabalhando com esse número, o Inter diz, olha, a folha é 14 milhões. Tá vazando agora que o Inter esperava manter esses 14 milhões, vai estar na Libertadores e tudo mais. Todo mundo já sabe a questão financeira e tudo mais, o Inter tá dizendo, olha, talvez existe uma probabilidade que tenha que se reduzir isso, que tenha que se chegar em 13 milhões de reais, para dar uma melhoria no fluxo de caixa. Não é tão difícil chegar nisso se tu pensar que tem 2 jogadores que são perfeitamente negociáveis, que são perfeitamente possíveis de saírem. Primeiro, o Lucas Alário, pensando no grupo do jeito que tá? Lucas Alário, que tá negociando com o Nacional. Até nas últimas horas, um vice-presidente nacional deu entrevista na rádio 890 lá, Sport 890, que é uma rádio tradicional lá no Uruguai. E ele deu uma entrevista na rádio dizendo, olha, a rádio é 890 ou é a cara? Ele deu uma entrevista numa rádio uruguaia, também não vai fazer diferença aqui o crédito, né? Dizendo que eles estão próximos do Alário. Mas tem que saber se eles vão conseguir pagar o salário. O salário do Alário é perto de R$ 1 milhão. Então é bem complexo saber se o Nacional vai fechar, o Inter não ganha nada, mas pelo menos se livra do salário. Só aí já dá basicamente a economia que o Inter tem que fazer. Mas tem outro cara que também recebe bem, na faixa aí dos seus 400 mil, pelas informações que nós recebemos na época que ele veio, que é o Johan, que é um meia que pode acabar fazendo, saindo o Johan, o Internacional, né, bate com sobras, fica com a folha na casa dos 13 milhões e, né, só de jogadores, direito de imagem e salário e cumpre a sua meta orçamentária aqui. Mas daí tu vai dizer, tá, mas aí o Inter só faz essas saídas, o que vai acontecer? Não, tem uma projeção também. O Inter também precisa contratar jogadores. Só que tudo isso vai depender, o Inter fazendo essas saídas, mantém o patamar ideal e basicamente mantém o time. Mas a gente sabe que o Vitão pode sair, que o Wesley pode sair, que, né, algumas coisas precisam acontecer aqui. O Inter tem prioridade para contratar. Bom, fez aí esses 2 movimentos. Saiu o Alário, saiu o Johan. Manteve o patamar ideal, mas se sair Vitão e sair Wesley, vai ter que ir no mercado. O Inter prioriza zagueiros, está olhando pelo menos 2 defensores na zaga. Tem Rogel, tem Cleiton Sampaio. E se sair o Vitão, precisa de no mínimo mais 2 defensores. Quem vem? Eu não tenho a menor ideia. E arrisco dizer que nenhum dos meus colegas da imprensa tem ideia, porque não tá fácil achar qual vai ser o zagueiro que o Inter vai atrás. O que nós soubemos hoje
é que o Vitor Gabriel, zagueiro das categorias de base, está sendo comprado, é um valor menor, mas está sendo comprado para jogar, e o Pedro Cauã, zagueiro, também vai ser aproveitado. Eles já estavam treinando com o grupo principal e é uma promessa do Roger que tanto o Vitor Gabriel, que era lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda do Sport, o Inter compra, e o Pedro Cauã, quase 2 metros de altura, eu gosto bastante do Pedro Cauã, também vai ser preparado, vai ter chance no gauchão. E aí tu tem Rogel, Cleiton Sampaio, Pedro Cauã e Vitor Gabriel. Tem que contratar. E o Inter, isso pensando na venda do Vitão, tá? Eu tô planejando já uma venda do Vitão. Se o Vitão ficar, bem melhor a situação. O mercado só na metade do ano vai voltar. O mercado e o René vão renovar, mas só na metade do ano. Só que aqui tem a questão, no mínimo um zagueiro. Ficou o Vitão, no mínimo um zagueiro titular. Saiu o Vitão, 2 zagueiros titulares. E é isso que o Internacional vai fazer aqui. Para a lateral esquerda, mantém o Bernabé e o René. O René tá praticamente renovado também, vai ser mantido. Só que não manteve o Bernabé, precisa de um lateral esquerdo titular. E aí a coisa ficou bem complexa. Eu preciso te colocar que o Internacional, passando então para a zaga, só para reforçar, ficou o Vitão, no mínimo um zagueiro. Saiu o Vitão, 2 zagueiros titulares. O René renova, o lateral esquerdo Bernabé ou um outro nome que precisa ser contratado. Então aí nós temos 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Como meia, o Inter está claramente tentando um volante estilo Thiago Maia, porque o Roger já tinha falado isso. O Thiago Maia, quando começa, não consegue terminar, e o Bruno Henrique, quando começa, não consegue terminar, porque aquela região ali precisa de muito físico, muito pulmão. O Inter estava tentando o Eric do Atlético Paranaense e perdeu. O Eric vai para o Bahia. O Nicolas Fonseca, uruguaio de 26 anos que está no River Plate, é uma possibilidade. O River Plate compra ele há 1 ano e meio, mais ou menos, por 2 milhões e 200 mil dólares, do Montevideo Wanderers. Ele joga com o Demichelis, não está jogando com o Gadiardo e está na lista de possibilidades. É um cara que o Inter pode pagar pelo menos parte desse valor, o River recupera uma parte, reduz o seu prejuízo e ele vem para cá. É o nome para volante. É o nome para essa função que seria o meia motorzinho. Saindo o Wesley, precisa de um ponta. Mesmo que o Wanderson, a gente pode até debater aqui, olha, o Wanderson é o cara que o Internacional contratou para ser titular. Quando veio o Wesley, era Wanderson titular e o Wesley reserva. O Wesley passa no Campeonato Brasileiro. O Wesley passa o Wanderson. Beleza. Daqui a pouco o Wanderson pode ser titular ali, só que vai precisar de um outro, porque claramente o Gustavo Prado até foi convocado para a seleção sub-20 agora, mas não tá no nível que se espera. O Inter vai precisar de um outro ponta com a saída do Wesley. Então bota mais um ponta nessa lista. E a dúvida é centroavante. Por quê? Borré e Ener Valencia devem ficar. Valencia até agora não saiu, a gente tinha essa dúvida se sairia ou não. O Alário tá saindo, a dúvida é, vão apostar no Ricardo Matias? Ricardo Matias tem várias reclamações de empenho dele. Tem várias reclamações via Roger, cobrando inclusive nos treinamentos, que ele precisa ser mais ligado, que ele precisa botar o dedo na tomada. Já contei inúmeras vezes aqui, o Kudê viu o treino do Luca Drummond e do Ricardo Matias e acabou escolhendo o Luca Drummond, que era mais empenhado que o Ricardo Matias. Mas o Ricardo Matias é muito mais jogador e tem muito mais talento, mais qualidade e tudo mais. Então, talvez seja ele. Mas o Inter também pode tentar olhar um centroavante. Eu ouvi papos que o Damião poderia vir para jogar o primeiro semestre, jogar um campeonato gaúcho e se despedir. Eu não tenho nada disso, e a informação que eu tenho é que o Damião não foi procurado. Mas vou colocar aqui que tem gente séria trabalhando o nome. Então presta atenção. 1 ou 2 zagueiros, aí depende se o Vitão sai ou não. Se o Bernabé ficar, mantém a ala, se não, vai ter que ter um zagueiro. 1 meia para a vaga do Thiago Maia. Nós estamos falando assim, 2 zagueiros, 1 meia para a vaga do Thiago Maia, 1 ponta e quem sabe um centroavante. Talvez até 5 reforços. Com que dinheiro e como? Não sei. Mas são essas as possibilidades de negócio do Internacional, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.